Boa noite! Está começando mais uma live do projeto Muito Louco Circos em dose dupla. Hoje o tema é Circo na TV. Teremos aqui convidados de pessoas que são circenses, começaram no circo com palhaçaria, improviso, acrobacia e agora tiveram ou atualmente estão na TV ou já tiveram uma passagem aí pela TV. Deixa eu aceitar aqui meus convidados de hoje. Vamos ver aqui. Tá vindo aí o primeiro convidado da noite. Aê, Marcelo Castro! Tá dentro, tô dentro. Tá dentro, tá dentro. Vamos aqui chamar os outros convidados. Cadê? Vamos aqui. Espera aí, vamos lá. Deixa eu só digitar aqui o... Cadê a Lu? Não tá por aqui. O Marcão vai chegar um pouco depois. Aqui, a palhaça rubra aparecendo aqui. O Lu Lopes chegando na área. Já vai surgir aí. Vamos lá, no passe de marca. 1, 2, 3. Lu Lopes! E aí? Tudo bem? Tudo, você? Tudo E bem aí, também. Marcelo? Tudo bom, Lu? Bom vê-la. Muito bom. Joia. Estava aqui falando que essa é a live Circo na TV, né, com ilustres convidados que ou hoje estão trabalhando na TV ou já passaram, né, fizeram participações, como o caso do Marcelo Castro, Lu Lopes e Marco Gonçalves, que vai chegar uns 15 minutinhos aqui, que está numa reunião lá na Rede Globo, Projac, e daqui a pouco chega aqui com a gente. E, bom, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Claro. Prazer, super prazer. Contando aqui só falando rapidamente aqui, apresentando o projeto Muito Louco Circos, projeto fomentado ano passado, que começou a rolar esse ano, que previa 22 apresentações presenciais, precedidas de uma oficina, e depois de um bate-papo com o público lá diretamente no palco. Na hora de fazer online, esse bate-papo ficou difícil. Imagina 22 vezes eu aqui. Então, o Garinho Louco, é um espetáculo, o Circômico, é um espetáculo. Falei assim, não. O público já está bem fomentado lá no nosso canal no YouTube, com 22 videoaulas, 2 espetáculos gravados, 20 mil visualizações já em mês e meio. Está indo super bem. Vamos aproveitar essas lives e fomentar os artistas. Porque está cada um de um lado, a gente não sabe o que está acontecendo por aí, né? Ninguém mais se encontra. Aí eu pensei, agora que o Instagram aceita 4 pessoas até numa live, o barzinho de ontem é a live de hoje. E por isso estamos aqui, vão passar mais de 60 artistas nessas 22 lives, já passou muita gente bacana, muitos temas bacanas. E hoje esse timaço aí para falar de circo na TV. Então eu começo perguntando sempre uma coisa que é minha curiosidade, mas que sempre são histórias incríveis, muito legais. E vou começar da mesma forma com vocês, que é perguntando para vocês como é que o circo entrou na sua vida, ou como a sua vida entrou no circo. Quem gostaria de começar? A Lu. Não, vai você! Eu e a Lu, a gente é contemporâneo, né? A gente começou lá atrás, quase juntos. Então eu vou começar assim com a minha parte. Ih, Eita! Tá certo, vai voltar. vai voltar, tá voltando. Voltou? Voltou! Eu moro aqui perto de Vargem Grande, depois de Cotia, sempre tem essas coisas, mas não, vou torcer para não acontecer mais. Falando assim, ó, voltou ainda, não tá picando ainda. Não, voltou. Tá, pra gente tá ok. Então, tá tudo ok? Então vamos lá, vou começar. Voltou. Eu acabei fazendo engenharia, não me formei, no segundo ano eu não tinha amigos, achei que não era o caminho, aí eu fui fazer teatro. E no teatro, lá no Macunaíma, e aí um professor me falou que eu tinha que ser vivido e viajado. Eu nunca tinha saído da minha casa.
na casa da minha mãe, onde eu morava. Aí eu peguei e fui embora pro Ceará. E agora acho que caiu mesmo. Caiu. Então vamos com você, Lu. Palhaça Então, rubra. vamos nessa. Eu comecei no circo por causa da capoeira, porque eu treinava num grupo chamado Abadá, que era muito acrobático, né? E aí... Ê, Marcão! E aí, minha gente amada, meus queridos. Coisa Belezinha? linda, coisa linda. Beleza? Como estamos, galera? Então, Tamo bem, tamo bem. Então, a gente estava na rodada de apresentação, começou com o Marcelão. O Marcelão caiu a internet dele lá, aí passava para a Lu Lopes agora estava fazendo, respondendo a pergunta que depois você vai responder, por favor, que é como o circo entrou na sua vida ou como sua vida entrou no circo? então eu estava respondendo que eu entrei por causa da capoeira, né? Por causa da... Eu fazia parte de um grupo muito acrobático de capoeira, que é o Abadá, capoeira. E eu tinha medo, tinha muito medo das acrobacias, né? Então eu fui procurar o circo para me ajudar e acabei indo para o Circo Escola Picadeiro. E logo em seguida os Fratelli saíram e eu fui com os Fratelli. E a partir dali começou, né, a minha convivência com a turma dos Fratelli. Eu fiz parte de um espetáculo teatral que o Fê Sampaio foi o meu instrutor de circo, também do Pena, né, que hoje está na Globo fazendo casting de elenco e tal. E eu fazia, que era os 100 Dias Entre Céu e Mar, que eu era Elga. Então tinha muitas coisas de circo e tal. E por aí eu fui indo. Fui depois para o Galpão do Circo, meu irmão foi chegando e até hoje... Família de palhaço, né? Palhaçada da tua família, hein? Todos os irmãos, né? Você tem mais algum? Fora o César Lopes e a Silvinha. O César, que agora virou um inventor, né, de aparelhos de circo e espetáculos, inovações aí. Silvinha passou pela palhaçaria, casou com um palhaço, com o Cleroac, no Galpão do Circo, né, com um padre palhaço, que é o Federal. E tem o primo do Mantovani, meu primo de sangue, irmão. E você tem mais algum irmão? Sem ser eles dois? Não tenho. O interessante é que você não veio de uma família tradicional, mas agora já é uma... Vai ser se a Luzia, ou como é que chama o filhinho do César, sua filha também? Você tem uma filha? Meu filho, Gabriel, meu filho foi para outro lance. Mas se alguém seguir, vai poder dizer, eu sou de família de circo, do Lopes. Total. E você sabe, só uma peculiaridade, nesses festivais de lona, né, que juntam várias lonas de vários circos tradicionais, toda vez que a Rubra se apresenta no Picadeiro, eu não sei o que acontece. Eu tenho um lance, assim, muda a atmosfera do ar para mim. É um lance muito forte, não sei explicar de onde. E os donos de vários circos tradicionais já vieram me propor de eu virar mestre de pista. Olha só. Vários. Você faz isso muito bem, né? Porra! Detona! Muito bom, muito legal. Então foi por meio da capoeira, você chegou no... Foi. Maravilha. Marco Gonçalves entrou aí, para quem chegou agora. Fala, Marcão! Belezinha, como estamos, meus amigos? Que delícia! Estamos pobre. Você tá na Globo, você tá rico. Nós, Marco, estamos pobre. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu nunca tive tão milionário. Mentira. Mentira. Olha, eu vou engatar na pergunta, né? Como é que o circo chegou na minha vida. Até antes de fazer, eu sempre fui muito apaixonado pelos Trapalhões, assim, né? Que é foi o circo que chegou na televisão e, né, uma tradição de palhaçaria brasileira pra caralho, e sempre foi muito... A base da minha educação foram os Trapalhões.
Mas quando fui para São Paulo, eu acabei tropeçando no teatro, e no teatro eu entrei no teatro de máscaras, né, no Palhaço ali, mas num lugar bem mais pretensiosamente teatral do que circense. O Circo à Lona, eu fui conhecer mais tarde. Eu estudei no Galpão do Circo com Márcio Balas, mas eu não era um cara dado às acrobacias. Eu não era um cara. Eu era ali meio. Eu tava ali chegando em São Paulo, mas quando eu fui trabalhar com a Lu. Você era o cara do violão, né, Marcão? Eu lembro você exatamente. lá quando era Naughty Icarus ainda, lá no Isso, violãozinho, né? Tipo, isso. coadjuvante. Exatamente. Eu entrei no Jogando no Quintal, que era um espetáculo de palhaço, com a Lu, né? E aí a gente criou uma banda, que era a banda do Jogando no Quintal, virou uma banda independente. E aí a minha primeira experiência na lona foi no Circo Zane, e foi muito mágico, assim, foi muito bonito, foi muito lindo. E esse registro da comédia do palhaço, assim, hoje em dia eu trabalho com TV, escrevendo e fazendo, mas assim, cara, é o DNA, saca? É o DNA, é onde eu bebo, é para onde eu volto, no final das contas é o que sobrevive ao tempo, às ondas. Os projetos todos passam por um olhar palhacesco, tonto, e é a isso que eu me dedico. O Johnny Playnet, que é o nome do usuário dele, tá falando, Marcão, conta um pouco sua entrada no improviso. Essa época que eu falei da Nau, que você tocava violão, que foi antes do Jogando no Quintal, acho que nas utreias, nos cabarés lá, isso foi sua entrada no improviso? Foi esse período? Tem uma coisa sobre o improviso na pergunta do Johnny aí. Eu sempre tive prazer por essa adrenalina do não saber o que tem que fazer, mas vai lá fazer. Então eu participei de algumas noites dos Renegados e entrei em cena sem saber que o que era aquilo, cara. Eu lembro a primeira vez que o César Cara de Pau, irmão da Lu, falou: quem quer apresentar? A primeira vez que eu tava, eu falei assim: eu. E assim, eu não sabia o que eu tava fazendo, cara. Botei o nariz. Naquela noite tava o Hugo Pozzolo, Raul Barreto, tinha o Alex tava lá. Porra, tava uma galera que coordenava ali a Central do Circo, o Galpão do Circo, os Parapatões. Eu sempre fui meio distraído, assim, sempre meio Forrest Gump, assim, me metendo em umas coisas. E até hoje acontece isso. Mas o que acabou acontecendo para mim é perceber que aquilo que de alguma forma era muito intuitivo, tinha toda uma técnica e um trabalho. E aí eu me dediquei a estudar improvisação. E hoje em dia até criei o meu caminho com a improvisação. E é curioso, porque hoje na Globo, fazendo programa de televisão, eu percebo que a coisa que eu mais contribuo é propor essa desorganização que o improviso e mesmo a comicidade do palhaço propõe, que é tipo, olha, a gente veio aqui para tratar de X, mas se aparecer Y, a gente vai abraçar. E é Ótimo. isso. Muito legal, muito legal. A gente ia voltar para o Marcelão, mas ele caiu nesse momento mais uma vez. Mas e vou completar uma coisa do Marco, né? O Marco tem uma alma circense, né? É uma alma circense, porque o circense tem isso de abrir, entrar nos campos criativos assim, e o que pedirem para ele fazer, ele faz, o que ele tiver vontade de fazer, ele faz, e vai aprendendo no processo, né? Total. Então, nossa, eu lembro de você, né? Você entrou no Jogando, na banda, e já passou para não sei o que, já foi para não sei o que lá, já foi para não sei onde, e não para, né? Eu sempre entendi que um bom convite era um convite para uma coisa que eu não sei fazer. Esse é o melhor convite. Então, esse é o convite a alma mais... de improvisador. Mas circense. Circense na medida em que, cara, você tem que fazer acontecer ali. Eu acho a galera que tem essa mão na massa de
bater a estaca, subir a lona, ou botar o cenário, seja lá o que for, você fazer com as próprias mãos, isso vai dar uma autonomia para o artista de saber, assim, como tem que ser feito o trabalho, sabe? Enfim, é isso aí. Maravilha. Marcelão, completa então aí sua... Cara, eu tô ouvindo Só um segundo. Tem algum microfone aí que tá chiando, uma coisa tá chiadeira. Melhorou? Ah, Melhorou. Era o meu. Cara, eu consegui ouvir vocês. Peço desculpa, porque eu moro um pouco mais distante, eu aqui mais no interior. E aqui caiu a luz. Hoje deu um dia que teve 2 picos de luz e acabou de ter dado. Não, eu tô louco para participar, cara. Te massa. Vai. Manda bala. Então vou mandar. Só lembrando, a minha entrada no circo, na real, veio pelo teatro. Eu fui fazer Macunaíma, fui viajar para o Ceará. Quando eu voltei, eu entro na escola Macunaíma e encontro Paulo Vasconcelos. E aí ele falou, pô, meu irmão tá no circo, cara, vamos lá no circo fazer palhaço. E a ideia de fazer palhaço foi muito atraente, porque é um personagem que você podia viver vários anos com o mesmo personagem. E isso me atraiu. Eu falei, pô, puta legal, né? Porque fazer teatro você faz um personagem intensamente, mas é aquele daquele período. E o palhaço era uma coisa que a gente podia continuar fazendo. Então me deu essa doideira. Eu falei, pô, que legal. E aí eu fui pro circo, lá eu encontrei 7 malucos, a gente juntou e fez os Fratelli, e daí começou, né? Aí começamos a conhecer um monte de gente. Eu sempre digo que a gente é muito sortudo, porque a gente surfou uma onda muito boa, que foi a onda do começo o Circo de Soleil tinha surgido, então deu uma alavancada no circo brasileiro. Então começamos junto com os Parlapatões, o Piafraus, e aí veio Analdi Ícaros, e aí foi somando gente boa, e até hoje estamos aí. Ah, maravilha, maravilha. Esse período foi um período mágico, né? Muito, muito, muito especial, porque deu um refresco, assim, né? Na cultura, na arte, assim, em São Paulo, com esses movimentos. Eu lembro que eu acho que eu sou um pouquinho mais nova, e vocês chegaram, eu fui meio que no embalo de vocês, porque eu estava no reggae, cantava reggae, era da capoeira, né? Eu estava, né? Fui fazer Célia Helena. Quando eu comecei a ver esse movimento, as noites, os cabarés, os espetáculos, eu falava, gente, o que é isso, né? O que está acontecendo, né? Era muito libertador, porque era uma fase experimental do circo, né? Do circo misturado com teatro, misturado com música, né? Que não era nem um circo de Solé, nem um circo tradicional, era um negócio que estava surgindo, né? É novo, né? Brasileiro, com a nossa cara. Ó a cara, com a nossa cara. Com a nossa cara, some a cara dele. Não, mas uma coisa muito legal que você falou, Lu, é a importância desses poucos espaços que tinham antes, como o Analdi Ícaros, por exemplo, o TRE, porque muita gente que já passou por essa live aqui, o Marcão, que é do Rio Grande do Sul, gente do Rio, ou que depois foi morar em outros lugares, ou eram de outros lugares. Ah, eu comecei circo lá na Utreia, no Analdi Ícaros, depois na Central do Circo, que também foi uma coisa que veio depois, né? Grupos se juntaram lá na Central do Circo. Então, realmente foi um momento efervescente, assim. E essas gerações que tem agora são meio que netos, né? A gente pode dizer que netos dessa geração sua, do Marcelo, do pessoal do Fratelli, La Mínima, enfim. Cara, eu vou falar uma parada sobre isso, assim, que você, Pedro, nesse momento em que você está... estamos todos, né, sem o palco. Como é que você está se virando? Você está dando aula online? O que você está fazendo? Eu estou fazendo esse projeto, que é um projeto grandioso aí, né? Gravei 22 videoaulas. Uau! De circo, gravei 2 espetáculos e estou fazendo essa série de 22 lives, isso desde o começo de fevereiro para cá. O ano passado, eu fiz bastante trabalho presencial, que era um trabalho de distribuição de máscara na perna de pau. Então era uma coisa assim, tipo, necessária. Não era um trabalho que surgiu, uma oportunidade.
e uma coisa necessária que foi muito legal, né? Me senti muito bem fazendo esse trabalho naquele momento. E só aceitar aqui a rubra que caiu, né? Peraí. Já voltei. Já voltou. E o ano passado todo, desde o final do ano passado até agora, eu comecei a estudar marketing digital. Não para fazer vendas, coisas assim, mas para encontrar aí uma alternativa, porque eu resolvi que eu quero viver a van life e ser um nômade digital, trabalhando com arte, me apresentando nos rincões do Brasil, onde for. E aí eu pensei, pô, mas eu precisava ter alguma coisa também que desse uma garantida, né? Deixa eu ver o que a internet tem para me oferecer. Fiquei perdidaço aí também. Nossa, cadê meus amigos? Tem linha aqui, né? Nada a ver esse mundo aqui. E aí fui me achando. E esse projeto, ele tá rolando também pelo aprendizado que eu tive aí, as maneiras que eu percebi que a gente pode trabalhar assim, desenvolver nosso trabalho online, coisa que vocês já fazem, né? Super bem, em outros canais, que não seja o presencial. E é isso. Deu o que tá dando, tá sendo bem legal. Lu, o Marco me perguntou como é que eu me virei, como é que eu tava me virando aí sem o presencial nesse período de pandemia. Que é a pergunta que eu vou fazer para vocês no próximo bloco. Sem intervalo. Participei. A Ju Lazari está falando, né? Como é que vocês enxergam a presença digital do artista para se comunicar com o público? É isso aí, Ótima né? pergunta, por favor, responda. Vai, Marcão. Eu vou lá, vamos lá. Bueno, eu acho que existe uma barreira, né, assim, de você... A gente que trabalha, seja no picadeiro, seja no teatro, a gente consegue enxergar esse fio de conexão com a plateia, que é o que realmente é a mágica, e de repente parece que o digital, você pensa assim, bom, acho que essa relação pressupõe que esse fio não exista. E é possível, eu acho. Acho que tem adaptações interessantes. Acho que, por exemplo, aqui, eu me sinto conectado a vocês. O delay que existe, ok, a gente vai entendendo, cai a conexão, volta a conexão. Mas o princípio que é a gente trocar e o princípio de vocês me escutarem, eu escutar vocês, e a gente ampliar um pensamento, ampliar uma percepção, ele acontece. Então, as adaptações vão nos obrigando a gente a expandir a própria experiência, que já é engrandecedor. É como se a gente estivesse aprendendo um novo dialeto, né? Mas tem uma coisa que está ficando evidente, que acho que a internet está abrindo espaço para uma coisa artística que não são exatamente as obras, e sim os sujeitos artísticos. Ou seja, esse lifestyle de um cara que viveu do circo e vive do circo até hoje. Para além da obra, o assunto da tua vida começa a interessar as pessoas. Como é que essa mulher, tão interessante em tudo que já fez e faz, enxerga e pensa a vida? A internet começa a ser um cenário que você não vai poder fazer teatro, porque pensar em pretender teatro numa camerinha, é difícil pensar isso. Mas a comunicação, ela acha um outro jeito, ela vai sempre dar um jeito de acontecer. Então, eu acho que o digital, ele abre outras camadas de troca, assim. Só não pode ter expectativa que seja teatro, porque não é. Mas é outra coisa. Eu acho que isso que está acontecendo agora, na linha do que você está falando, é a mesma coisa que a Lu estava falando agora há pouco, né? Dos espaços que começaram a ser ocupados pelo pessoal do circo, né? Espaços menos convencionais, que se ampliaram muito, né? Nesses 20 anos aí, né? Quando começou essa história aí que a Lu contou, do Utreia e tal, tanto para os improvisadores, como o pessoal do jogando, como pela turma do circo, que começou a entrar, né? Nos eventos, nos SESC, né? De maneira bem mais enfática. E agora a gente está ocupando o digital. A gente tem esse espaço, por que não ocupá-lo? Claro. Mas só te atualizando uma coisa, a Utreia é uma segunda geração, hein? Sim. Foi antes de Utreia, né? Teve ali uns anos, acho que lá para os 89, 90, né? A Utreia foi depois, assim.
Mas eu fico observando assim, tem algumas pessoas têm um desejo muito, muito profundo de se comunicar, né? De se comunicar e de comunicar coisas que a gente sente, ideias, né? Isso aí é um impulso inato, assim, é intuitivo, é instintivo. E aí vai no digital, vai no picadeiro, vai no fundo do mar, né? Porque é o principal. Então, eu acho que o que está acontecendo, assim, para não repetir coisas que o Marcão falou, que eu sinto muito parecido, né? E focando num ponto assim que eu acho bem importante que está acontecendo na pandemia. Algumas pessoas começaram a perceber que não têm vontade de se comunicar há muito tempo, né? Então, a maneira, assim, essa coisa de não ter outro jeito e ter que ir para a internet para você fazer um show, você fazer um espetáculo, foi muito desesperador, né? Porque a pessoa já tinha bloqueado a fonte principal, que é o desejo de se comunicar, independentemente do modo, né? É igual assim, o jogador de futebol depender da chuteira, do campo, né? Da bola. Então, eu notei que tiveram algumas pessoas que muito espontaneamente começaram a fazer lives, né? Eu fui uma delas, assim, eu tive, vou falar de mim porque é o meu lugar de fala, que eu experimentei isso, né? Então, eu fazia as lives simpáticas, né? Assim, eu não contava para ninguém, eu simplesmente me dava vontade de cantar, tocar umas músicas, pagode, samba, que eu amo. Tinha acabado de lançar uma roda de samba com a Rubra, tava bombando, tudo vendido, assim. E eu estava apaixonada pelos músicos, né? O pessoal do trio Gato com Fome, o meu irmão, o Diego Mundão. Umas puta música, tinha feito show. Aí, o que eu fazia? Eu pegava ali o meu guitarrelê, fingia que eu estava tocando, porque eu sei fingia ali e ficava tocando de rubro. E as pessoas amavam, né? Então, era uma extensão espontânea de comunicação. Então, eu estou achando que, assim, as pessoas estão começando a perceber em que ponto que estão, né? Eu tenho vontade de me comunicar, então eu vou me debruçar, né? Vou experimentar, vou usar filtro, né? Tem essa coisa das possibilidades dos filtros que, né? Ó, de repente, do nada, ó. Uou! Do nada. Uau! Muito bom, esse filtro é seu, personalizado. Os filtros, né? Tem a Florips, né? Tem a Florips, tem o Flimps, né? Sensacional. Fui criando filtro, né? Demais. Muito bom isso. Agora o filtro estátua viva. Agora o filtro congelado. Tá. Que ótimo. Né? Fica a criatividade mesmo, né, cara? A gente precisa reinventar. Só isso, reinventar. A Ju tá falando aqui. Comecei a querer falar de comunicação no meu perfil. Mas é verdade, tem gente que nunca fez esse exercício e sentiu vontade, entendeu que é um espaço possível e começou a fazer. E gente que não se identifica. Eu, assim, até começar esse projeto, em maio, quando começou mesmo, começar as coisas rolarem online, antes teve a pré-produção, eu também ficava 6 meses sem postar nada aqui no Instagram, nem nada. Começou a live, eu não sabia nem ligar, nem desligar lá, não sabia como terminar, eu tinha que pedir ajuda para quem estava assistindo. Como é que eu faço agora para acabar? E agora eu estou curtindo, estou adorando, aliás, inclusive, porque agora eu inventei, né, uma coisa que é esses encontros, inventei assim para mim, né, para minha vida, esses encontros com pessoas que eu não vejo há muito tempo, que eu não falo há muito tempo, e isso tem sido muito legal, essa troca, e entre todo mundo que está aqui, tem sido muito massa.